Audiolivro Sete fala, a eterna vaidade da alma, introdução. Sete fala. Sete transmite sua visão surpreendente do universo através da canalização de Jane Roberts. Jane Roberts, autora de Material de Sete. Sete fala. Caso acreditem firmemente que a sua consciência esteja trancada às 7 chaves em algum lugar de sua cabeça e não tenha a possibilidade de escapar, caso sintam que a sua consciência termina nos contornos de seu corpo, vocês estão enganando a si mesmos e vão pensar que eu sou uma ilusão. Eu sou uma ilusão tanto quanto vocês o são. Posso afirmar honestamente a cada um de meus leitores: sou mais velho que vocês. Pelo menos em termos de idade, segundo a sua compreensão. Se a idade qualifica um escritor, conferindo-lhe algum tipo de autoridade, então devo receber uma medalha. Eu sou a essência de uma personalidade energética que já não está focalizada na matéria física. Sendo assim, tenho consciência de algumas verdades que muitos de vocês parecem ter esquecido. Espero fazer com que se lembrem delas. Este livro foi escrito por uma personalidade chamada Sete, que se refere a si mesma como a essência de uma personalidade energética já não focalizada na forma física. Sete vem falando através de mim por mais de 7 anos, agora quando entro em transe em sessões realizadas 2 vezes por semana. Minha iniciação paranormal ou mediúnica, entretanto, realmente começou certa noite de setembro de 1963, quando eu estava escrevendo uma poesia. De repente, minha consciência deixou meu corpo e minha mente foi inundada por ideias incríveis e novas para mim na época. Ao voltar para o meu corpo, descobri que minhas mãos haviam produzido um texto automaticamente, explicando muitos dos conceitos que me haviam sido transmitidos. As anotações tinham até títulos: Universo Físico como Construção da Ideia. Por causa dessa experiência, comecei a fazer pesquisas no campo das atividades paranormais e planejei um livro sobre o projeto. Seguindo essa linha, meu marido, Rob, e eu fizemos experiência com uma tábua Ouija no final de 1963. Após as primeiras sessões, o ponteiro começou a soletrar mensagens que afirmavam vir de uma personalidade chamada Sete. Nem Rob nem eu tínhamos qualquer experiência no campo da paranormalidade, e quando comecei a esperar respostas vindas da tábua, presumi que vinham do meu subconsciente. Pouco mais tarde, entretanto, senti-me impelida a pronunciar as palavras em voz alta e dentro de 1 mês estava falando por Sete em estado de transe. As mensagens pareciam começar onde construção da ideia terminara, e mais tarde, Sete disse que minha experiência de expansão da consciência representara sua primeira tentativa de contato. Desde esse dia, Sete vem me transmitindo um manuscrito contínuo que agora totaliza mais de 6.000 páginas datilografadas. Nós o chamamos de o Material de Sete, e ele trata de assuntos como a natureza da matéria física, o tempo, a realidade, o conceito de Deus, universos prováveis, saúde e reencarnação. Desde o início, a qualidade óbvia do material nos intrigou, e foi isso que nos levou a continuar a experiência. Depois da publicação de meu primeiro livro nessa área, comecei a receber cartas de pessoas desconhecidas pedindo ajuda de Sete. Realizávamos sessões para os mais necessitados. Muitas pessoas, porém, não podiam participar pessoalmente, uma vez que viviam em outras partes do país. Mas os conselhos de Sete as ajudavam, e as informações que ela dava por carta mencionando fatos anteriores da vida dessas pessoas eram corretas. Rob sempre tomou notas das sessões de Sete, usando seu próprio sistema de taquigrafia. Nos fins de semana, ele as datilografava e acrescentava à nossa coleção do Material de Sete. As excelentes anotações de Rob mostram a estrutura viva de nossas sessões. O apoio e o incentivo dele têm sido inestimáveis. Segundo nossa maneira de pensar, já tivemos mais de 600 entrevistas com o universo, embora Rob jamais fosse descrevê-las dessa forma. Esses encontros acontecem em nossa grande e bem iluminada sala de visitas, mas em termos mais profundos, eles ocorrem dentro da área ilimitada da personalidade humana.
Não estou afirmando que temos a pedra fundamental da verdade, nem quero dar a impressão de que esperamos ansiosamente por segredos imaculados das eternidades para então despejá-los entusiasticamente sobre vocês. Eu sei que cada pessoa tem acesso a um conhecimento intuitivo e pode ter vislumbres da realidade interior. Nesse aspecto, o universo fala a cada um de nós. Em nosso caso, as sessões com Sete são a estrutura para a ocorrência deste tipo de comunicação. Em um material de Sete, publicado em 1970, expliquei esses eventos e transmiti a visão de Sete sobre uma variedade de assuntos, usando trechos das sessões. Também descrevi nossos encontros com psicólogos e parapsicólogos ao tentarmos compreender nossas experiências e colocá-las dentro do contexto da vida normal. Os testes que realizamos para verificar as habilidades clarividentes de Sete também foram descritos. No que nos diz respeito, ele saiu-se otimamente. Foi muito difícil escolher alguns trechos dos tópicos tratados na obra cada vez maior de Sete. Por causa disso, o material de Sete obviamente deixou muitas perguntas sem respostas e muitos assuntos sem explicação. 2 semanas depois de seu término, contudo, Sete ditou o esboço desse manuscrito, no qual teria liberdade de expor suas ideias à sua própria maneira, em forma de livro. Apresentamos aqui uma cópia desse esboço, que nos foi dado na sessão 510 de 19 de janeiro de 1970. Como perceberão, Sete me chama de Robert e Rob de Joseph. Esses nomes representam a totalidade de nossas personalidades distintas de nossos eus atuais, fisicamente orientados. Neste momento, estou trabalhando em outro material que vocês vão receber e assim precisam ser um pouco pacientes comigo. Por exemplo, gostaria de dar-lhes uma ideia do conteúdo de meu próprio livro. Muitas questões estão envolvidas. O livro incluirá uma descrição do modo em que está sendo escrito e os procedimentos necessários para que as minhas próprias ideias possam ser transmitidas por Robert, ou melhor, traduzidas por ela em termos vocais. Eu não tenho corpo físico e, contudo, vou escrever um livro. O primeiro capítulo explicará como e por quê. O próximo capítulo descreverá o que vocês poderão chamar de meu ambiente ou meio atual, minhas características atuais e meus companheiros. Com isso, quero dizer os outros com quem tenho contato. O capítulo seguinte descreverá meu trabalho e as dimensões da realidade às quais ele me leva, pois assim como eu viajo para a sua realidade, também viajo para outras, a fim de cumprir o propósito que me cabe cumprir. O capítulo seguinte tratará de meu passado, em seus termos, e de alguma das personalidades que fui e conheci. Ao mesmo tempo, quero deixar claro que não existe passado, nem presente, nem futuro, e explicar que não há contradições quando eu, no entanto, falo em termos de existências passadas. Isso poderá ocupar 2 capítulos. O capítulo seguinte contará a história de nosso encontro, você, Robert e eu, de meu ponto de vista, naturalmente, e como contatei a consciência interior de Robert, muito antes de qualquer um de vocês dois saber qualquer coisa a respeito de fenômenos paranormais ou de minha existência. O capítulo seguinte tratará da experiência de qualquer personalidade no ponto da morte e das muitas variações dessa aventura básica. Usarei algumas de minhas próprias mortes como exemplos. O capítulo seguinte tratará da existência após a morte, com suas muitas variações. Ambos os capítulos falarão sobre a reencarnação, no qual ela se aplica à morte, e também daremos certa ênfase à morte ao final da sua última encarnação. O capítulo seguinte tratará das realidades emocionais, do amor e da afinidade entre personalidades, do que lhe sucede durante encarnações sucessivas, pois alguns interrompem seu progresso e outros avançam. O capítulo seguinte tratará de sua realidade física, como ela aparece para mim e outros como eu. Este capítulo irá conter alguns pontos fascinantes, pois vocês não apenas formam sua realidade física que lhe é conhecida, mas também com seus pensamentos, desejos e emoções atuais estão formando outros ambientes muito válidos, em outras realidades. O capítulo seguinte tratará da função eterna dos sonhos como portas para essas outras realidades e como ares de abertura através do quais o eu interior visualiza as muitas facetas de sua experiência e de suas comunicações com outros níveis de sua realidade. O capítulo seguinte tratará ainda deste assunto,
pois vou relatar as várias formas em que penetrei no sonho das pessoas como instrutor e como guia. O capítulo seguinte tratará de métodos básicos de comunicação usados por qualquer consciência de acordo com seu grau, seja ela física ou não. Isto levará à comunicação básica usada pelas personalidades humanas, como vocês as entendem, e mostrará essas comunicações interiores como existentes, independente dos sentidos físicos, que são meramente extensões físicas da percepção interior. Direi ao leitor como ele vê ou que ouve o que ouve, e por que espero mostrar neste livro que o próprio leitor é independente de sua imagem física, espero eu próprio fornecer-lhe alguns métodos para provar a minha tese. O próximo capítulo relatará minhas experiências e minhas existências, como as gestaltes piramidais. Gestalt, em psicologia, sinônimo de forma, teoria da Gestalt ou teoria da forma. Teoria de conjunto da psicologia que acentua os aspectos de configuração e, mais geralmente, de totalidade nos fenômenos psíquicos, que menciono no material. Meu próprio relacionamento com a personalidade que vocês chamam de Sete e também com consciências multidimensionais muito mais evoluídas do que eu. Minha mensagem ao leitor será: basicamente, vocês não são uma personalidade física mais do que eu sou. E ao falar-lhes de minha realidade, falo-lhes de sua própria. Haverá um capítulo sobre as religiões do mundo, sobre suas distorções e verdades, sobre os três Cristos e alguns dados concernentes a uma religião perdida pertencente a um povo sobre o qual vocês não têm qualquer informação. Essas pessoas viveram em um planeta no mesmo espaço que a sua Terra ocupa agora, antes que seu planeta existisse. Eles os destruíram com seus próprios erros e reencarnaram quando o planeta de vocês foram preparado. Suas lembranças serviram de base para o nascimento da religião como vocês a consideram hoje. Haverá um capítulo sobre deuses prováveis e sistemas prováveis. Haverá um capítulo de perguntas e respostas. Haverá um capítulo final, quando feche os olhos e torne-se consciente da realidade em que eu existo e de sua própria realidade interior. Eu fornecerei os métodos. Neste capítulo, convidarei o leitor a usar seus sentidos internos para ver-me à sua própria maneira. Embora minhas comunicações cheguem exclusivamente através do pensamento, para proteger a integridade do material, convidarei o leitor a tomar consciência de mim como uma personalidade, de modo a então perceber que comunicações de outras realidades são possíveis e que ele próprio está, portanto, aberto a uma percepção não física. Bem, este é o meu esboço do livro, mas ele contém simplesmente um projeto de minhas intenções. Não estou apresentando um esboço mais completo porque não desejo que Rubert se antecipe a mim. As dificuldades envolvidas nessas comunicações irão aparecer em sua totalidade. Ficará claro que as supostas comunicações paranormais vêm de vários níveis de realidade e que elas descrevem a realidade na qual existem. Portanto, descreverei a minha e outras de que tenho conhecimento. Isso não quer dizer que existam outras dimensões das quais sou ignorante. Ditarei o livro durante nossas sessões. Este é o livro de nosso livro. Sete fala, a eterna variedade da alma. Estou usando o termo alma porque terá um significado instantâneo para a maioria dos leitores. Sugiro que tenham à mão algumas boas canetas, precisamente porque sei do esforço exigido para escrever um livro. Fiquei cautelosa quando Seth falou em escrever o seu, embora eu soubesse perfeitamente que ele podia fazê-lo. Uma parte crítica de mim mesma perguntava: está bem, o material de Seth é realmente significativo, mas que experiência ele tem nessa área? O que ele sabe a respeito da organização necessária para se escrever um livro, ou a respeito de como se dirigir ao público. Rob ficava me dizendo que eu não devia preocupar-me. Amigos e alunos pareciam aturdidos porque eu, de todas as pessoas, tinham dúvidas. Mas eu pensava, de todas as pessoas, quem mais teria dúvidas? Seth declara uma intenção. Conseguiria, entretanto, realizá-la? Seth iniciou a ditar um livro em nossa sessão seguinte, sessão 511 de 21 de janeiro de 1970, e terminou-se na sessão 591 em 11 de agosto de 1971. Nem todas as sessões intermediárias, contudo, trataram do livro. Algumas foram dedicadas a assuntos pessoais,
outras a ajudar pessoas específicas e outras ainda a responder perguntas filosóficas sem ligação com o livro. Eu também tirei várias pequenas férias, apesar dessas interrupções, Seth sempre recomeçava o ditado sem qualquer problema, precisamente no ponto em que havia terminado. Durante o tempo em que ele editava seu livro, eu trabalhava 4 horas por dia escrevendo meu próprio livro, dando minhas aulas semanais de ESP, que é percepção extrasensorial, e assoberbada com a correspondência que seguiu a publicação de um material de Seth. Também comecei a dar uma aula semanal de composição literária criativa. Por curiosidade, dei uma olhada em algum dos capítulos anteriores do livro de Seth, mas depois me mantive longe dele. Ocasionalmente, Rob me falava de algumas passagens que podiam interessar particularmente a meus alunos. De outra forma, eu não prestava atenção ao livro, contentando-me em deixar que Seth o ditasse. Falando de uma forma geral, tirei o trabalho dele de minha mente e passava meses sem nem ao menos olhar para o manuscrito. Ler o livro completo foi uma experiência maravilhosa. Como um todo, ele me era totalmente novo. Embora cada palavra tivesse sido transmitida através de meus lábios e eu tivesse passado muitas noites em transe para produzi-los, isso me era particularmente estranho, já que sou uma escritora e estou acostumada a organizar o meu próprio material, acompanhar o seu desenvolvimento e cuidar dele como uma galinha choca. Por causa de minha própria experiência como escritora, também tenho consciência do processo envolvido na tradução de material inconsciente para a realidade consciente. Isso é especialmente óbvio quando estou trabalhando com poesias. Fosse o que fosse que estivesse envolvido no livro de Seth, certamente algum tipo de atividade inconsciente atuava a todo vapor. Era natural, portanto, que eu comparasse minha própria consciência criativa com o método de transe usado no livro de Seth. Eu queria descobrir por que sentia que o livro de Seth era dele, divorciado do meu, se ambos estavam vindo do mesmo inconsciente. Então, por que as diferenças subjetivas em meus sentimentos? Essas diferenças ficaram óbvias desde o início. Quando sou tomada de inspiração, escrevendo um poema, fico ligada, excitada, cheia de sentimento de urgência e descoberta. Logo, antes disso acontecer, entretanto, surge uma ideia do nada. Me parece, ela me é dada. Simplesmente aparece e a partir dela surgem novas associações criativas. Fico alerta, mas aberta e receptiva, suspensa em uma estranha elasticidade psíquica, entre a atenção equilibrada e a passividade. O poema ou ideia em questão é a única coisa no mundo para mim naquele ponto. O envolvimento extremamente pessoal, o trabalho e o jogo necessários para manter a ideia em ação fazem com que o poema seja meu. Este tipo de experiência me é familiar desde a minha infância. É a minha pedra fundamental de minha existência. Sem isso, ou quando não estou trabalhando dentro dessa estrutura, fico desatenta e triste. Até certo ponto, tenho o mesmo sentimento de criatividade pessoal agora, ao escrever essa introdução. Ela é minha, eu não tive esse tipo de ligação com o livro de Seth, nem qualquer consciência dos processos criativos envolvidos. Eu entrava em transe como em novas sessões regulares. Seth ditava o livro através de mim, falando por meio de meus lábios. O trabalho criativo estava tão distante de mim que, nesse aspecto, não posso chamar o produto de meu. No livro de Seth, eu recebi um produto terminado, um produto excelente, pelo qual eu sou naturalmente muitíssimo grata. Descobri, entretanto, que somente meus próprios escritos me dão esse tipo particular de satisfação criativa de que necessito. O envolvimento consciente com o material inconsciente, a excitação da caça. O fato de Seth fazer sua parte não me exime de fazer a minha. Eu me sentiria roubada se não pudesse realizar meu próprio trabalho. Qualquer pessoa pode dizer naturalmente que no livro de Seth, os processos ocultos são tão separados de minha consciência normal que o produto final apenas parece vir de uma outra personalidade. Posso somente declarar meus próprios sentimentos e salientar que o livro de Seth e todo o manuscrito de 6.000 páginas, o material de Seth, não representam a minha própria expressão nem são de minha responsabilidade criativa. Se ambos viessem do mesmo inconsciente, parece que não haveria necessidade de uma divisão.
Apesar disso, tenho consciência do fato de que eu fui necessária para a produção do livro de Sete. Ele precisa de minha habilidade com as palavras, até, eu acho, de meu modo de pensar. Certamente, o meu treinamento como escritora ajuda na tradução de seu material e da forma, não importa o quão inconsciente isso seja feito. Certas características de personalidade também são importantes, eu imagino. A agilidade com que posso mudar o foco de minha consciência, por exemplo. Sete ensinou isso no capítulo 4, quando diz: ora, as informações desse livro estão sendo transmitidas até certo ponto por meio dos sentidos internos da mulher que fica em transe enquanto eu escrevo. Tal esforço interior altamente organizado de treinamento não poderia receber de mim estas informações que também não poderiam ser traduzidas nem interpretadas enquanto estivesse intensamente focalizado no ambiente físico. Considerando meramente como exemplo de produção inconsciente, entretanto, o livro de Sete mostra com clareza que a organização, o discernimento e o raciocínio certamente são qualidades apenas da mente consciente, demonstrando o alcance e a atividade de que o eu interior é capaz. Não acredito que eu pudesse conseguir sozinha algo equivalente ao livro de Sete. O melhor que eu poderia fazer seria atingir certos pontos altos, talvez em poemas ou ensaios isolados, mas a eles faltaria a unidade geral, a continuidade e a organização que Sete forneceu automaticamente em seu livro. Além disso, tenho certas experiências únicas durante as sessões que parecem compensar minha falta de envolvimento criativo consciente. Com frequência participo da grande energia e humor de Sete, por exemplo, usufruindo de uma sensação de riqueza emocional, encontrando a personalidade de Sete em um nível muito estranho. Sinto seu humor e vitalidade claramente, embora não sejam endereçados a mim, mas a quem quer que Sete esteja se dirigindo no momento. Sinto-os passando através de mim, como mostram as anotações de Rob. Em geral, tenho outros tipos de experiência também. Enquanto falo por Sete, às vezes, por exemplo, tenho visões interiores. Elas podem ilustrar o que Sete está dizendo, do modo que eu recebo as informações de duas formas, ou elas podem ser completamente separadas do texto. Também tive várias experiências fora do corpo durante as sessões, quando vi eventos que na verdade estavam acontecendo a milhares de quilômetros de distância. Este livro é a maneira de Sete demonstrar que a personalidade humana é multidimensional, que nós existimos em muitas realidades ao mesmo tempo, que a alma, ao mesmo tempo em que é interior, não é algo separado de nós, mas o próprio meio em que existimos. Ele salienta o fato de que a verdade não é encontrada passando de um professor ao outro, de uma igreja a outra ou de uma matéria a outra, mas olhando para dentro do eu, o conhecimento íntimo da consciência, os segredos do universo. Não são, portanto, verdades esotéricas a serem ocultas das pessoas. As informações de Sete são tão naturais para o homem quanto o ar e estão disponíveis para os que buscam, examinando a fonte interior. Em minha opinião, Sete escreveu um livro que é um clássico em sua área, depois de me referir a ele com cautela como uma personalidade. Sinto-me obrigada a acrescentar que Sete é um filósofo e psicólogo astuto, profundo conhecedor dos caminhos da personalidade humana e cônscio dos triunfos das condições da consciência humana. Sinto-me pessoalmente intrigada naturalmente com o fato deste livro ser escrito por meu intermédio sem atuação da minha mente consciente em cada ponto, verificando, organizando e criticando ansiosamente como faço em meu próprio trabalho. Quando minhas habilidades criativas e intuitivas recebem uma grande dose de liberdade, minha mente consciente está definitivamente no controle. Entretanto, este livro não se escreveu a si mesmo, e eu sei o que isso significa. Nesse caso, contudo, o livro veio de uma fonte específica, não apenas lá de fora, e ele é colorido pela personalidade do autor, que não é a minha. Toda esta aventura criativa pode ser a iniciação de uma personalidade. Sete, que então escreve os livros. Sete pode ser uma criação tanto quanto o seu livro é. Se for esse o caso, este é um excelente exemplo de arte multidimensional, feito em um nível tão rico de inconsciência que o artista não tem conhecimento de sua própria obra, ficando tão intrigado com ela quanto qualquer outra pessoa.
Esta é uma hipótese interessante. Na verdade, Seth fala sobre arte multidimensional em seu livro. Ele, porém, faz mais do que escrever livros. Ele é uma personalidade plenamente desenvolvida, com uma variedade de interesses, escrevendo, ensinando, ajudando outros. Seu senso de humor é muito individualista e diferente do meu. Ele é perspicaz, à sua maneira, mais terreno do que etéreo. Sabe como explicar teorias complexas com simplicidade em um contato de pessoa a pessoa. Talvez o mais importante seja o fato de que ele é capaz de relacionar essas ideias à vida normal. Seth também aparece frequentemente nos sonhos de meus alunos, dando-lhes instruções que funcionam, apresentando-lhes métodos para usarem suas habilidades ou para atingirem certas metas. Quase todos os meus alunos têm também frequentes sonhos em classe, quando Seth lhes fala com um grupo e introduz experiências oníricas. Às vezes, eles o veem como no retrato que Rob pintou dele. Outras vezes, ele fala através de minha imagem, como em sessões normais. Acordei muitas vezes quando essas sessões oníricas estavam acontecendo, com as palavras de Seth ainda soando em minha mente. Naturalmente, não é uma coisa incomum os alunos sonharem com Seth ou comigo, mas com certeza Seth alcançou um status independente aos olhos dele, tornando-se um veículo de instruções, mesmo durante o sonho. Em outras palavras, além de produzir continuamente material de Seth, este livro, ele penetrou na mente e na consciência de muita gente. Esta é uma grande realização para qualquer personalidade em um período de 7 anos. Independente de seu status, para uma personalidade não física, é realmente incrível. Atribuir toda essa atividade a uma ficção do inconsciente parece demais. No mesmo período de tempo, eu publiquei 2 livros, terminei outro e iniciei um quarto. Menciono isso para mostrar que Seth não estava absorvendo qualquer porção de minha criatividade. Rob e eu não nos referimos a Seth como um espírito. Não gostamos das conotações desse termo. Na verdade, nós objetivamos a ideia convencional de um espírito que é uma extensão de ideias, um tanto limitadas da personalidade humana, projetada mais ou menos intactas em uma vida após a morte. Vocês podem dizer que Seth é uma dramatização do inconsciente ou uma personalidade independente. Pessoalmente, não vejo por que as afirmações têm de ser contraditórias. Seth pode ser uma dramatização desempenhando um papel muito real, explicando sua realidade maior nos únicos termos que podemos entender. Essa é a minha opinião neste momento. Antes de qualquer coisa, para mim, o termo inconsciente é muito pobre, mal sugerindo a realidade de um sistema psíquico aberto com raízes profundas, entrelaçadas, unindo todo tipo de consciência. Uma rede na qual estamos todos conectados. Nossa individualidade surge dela, mas também ajuda a formá-la. Esta fonte contém informações passadas, presentes e futuras. Apenas o ego experiencia o tempo como o conhecemos. Também acredito que este sistema aberto contenha outros tipos de consciência além da nossa própria. Devido às minhas próprias experiências, particularmente com estados fora do corpo, estou convencida de que a consciência não é dependente da matéria física. Com certeza a expressão física é o maior modo de existência nesse momento, mas não creio que isso significa que toda a consciência deve ser assim orientada. Parece-me apenas a presunção mais cega usaria a definir a realidade em seus próprios termos ou projetar suas próprias limitações e experiências sobre o resto da existência. Aceito a ideia de Seth da personalidade multidimensional como descrita nesse livro, porque minhas experiências, assim como as de meus alunos, parecem confirmá-la. Também acredito que nesse sistema aberto de consciência e fontes ilimitadas, há um Seth independente que atua em termos bem diferentes do nosso. Em que termos? Muito honestamente, eu não sei. O mais próximo que cheguei de uma explicação de minhas próprias visões foi em uma curta afirmação intuitiva que escrevi para o meu curso de SP, ao tentar esclarecer minhas ideias para mim mesma e para meus alunos. Rob fala-me sobre os speakers, como Seth chama nesse livro. Personalidades que continuamente falam aos homens através dos tempos, lembrando-lhes o conhecimento interior, de modo que jamais seja realmente esquecido. Esta ideia vocativa inspirou-me a escrever o pequeno trabalho que estou incluindo aqui. Ele indica a escritura na qual acredito que Seth e outro como eles devem existir. Nós somos reunidos de uma forma que não compreendemos.
Somos compostos de elementos, substâncias químicas e átomos e, contudo, falamos a nós chamamos por nomes. Ao redor de nossas substâncias internas, organizamos as substâncias externas que se coagulam em carne e osso. Nossa identidade ou personalidade brotam de fontes que nos são desconhecidas. Talvez o que somos tenha esperado oculto nas possibilidades da criação, disperso sem o saber, nas chuvas e nos ventos que varreram a Europa no século XIII, nas cordilheiras que se ergueram nas nuvens que se passaram através dos céus e de outros tempos e lugares. Como partículas de poeira, podemos ter atravessado os portais da Grécia, acendido e apagado em consciências e inconsciências 1 milhão de vezes, tocados pelo desejo por anseios e criatividade e perfeição que mal compreendemos. E assim pode haver outros agora, como Sete, que sem imagem, mas sabendo, outros que foram o que somos e mais, outros que se lembram daquilo que esquecemos. Eles talvez tenham descoberto, por meio de alguma aceleração de consciência, outras formas de ser ou dimensões de realidade das quais também fazemos parte. Assim, damos nome aos que não têm nome, pois basicamente não temos nome. E ouvimos, mas em geral tentamos exprimir suas mensagens nos conceitos que podemos entender, cobrindo-as com imagens estereotipadas gastas. Eles, contudo, estão ao nosso redor, no vento e nas árvores, formados e não formados, talvez mais vivos em muitos aspectos do que nós, os speakers. Por meio dessas vozes, dessas instituições, desses vislumbres de percepções e mensagens, o universo nos fala. Fala a cada um de nós, pessoalmente. Dirige-se a você e também a mim. Aprenda a ouvir suas próprias mensagens, sem distorcer o que ouve nem traduzi-lo para velhos alfabetos. Na classe e na vida em geral, eu acho que estamos reagindo a essas mensagens, às vezes representando-as com sabedoria quase infantil, formando-as em histórias que são originais e individualistas, histórias que fizeram surgir dentro de nós significados que não podem ser postos em palavras. Este talvez seja o tipo de representação adotado pelos deuses, de onde surgem criações que se espalham em todas as direções. Podemos estar respondendo aos deuses em nós mesmos, essas centelhas internas de saber que desafiam nosso próprio conhecimento tridimensional. Sete pode estar guiando-nos para fora de nossas limitações costumeiras, para outro reino que é nosso por direito. Estejamos nós em carne ou fora dela. Ele pode ser a voz de nossos eus combinados, dizendo: enquanto vocês estão em seus corpos conscientes, lembre-se de como era e de como será não ter corpo. Ser energia girando livremente sem um nome, mas com uma voz que não precisa de língua, com uma criatividade que não precisa de carne. Nós somos vocês virados do avesso. Deixando de lado minhas ideias sobre Sete ou sobre a natureza da realidade, entretanto, este manuscrito precisa ser independentemente como livro. Ele traz a marca da personalidade de Sete, como qualquer livro, carrega indelevelmente dentro de si o selo de seu autor. Nada mais, nada menos. As ideias contidas no livro merecem ser ouvidas a despeito de sua fonte. E por outro lado, por causa dela, quando nossas sessões tiverem início, eu pensei em publicar o material como sendo meu, de forma que fosse aceito pelo que valia, sem perguntas sobre sua fonte. Isso, entretanto, não me pareceu justo, porque a maneira pela qual o material de Sete é produzido faz parte da mensagem e reforça. O ditado de Sete é transmitido como recebemos, em outras palavras, sem um acréscimo nem a eliminação de parágrafos. Ele certamente sabe a diferença entre a linguagem falada e a escrita. Suas sessões são para as classes de ESP, são menos formais, com uma boa quantidade de perguntas. Este livro, contudo, é muito mais como nossas sessões particulares, quando o corpo do material é transmitido. A ênfase está muito mais no conteúdo, no que é escrito, do que na palavra falada. A estrutura das sentenças de Sete também não foi mudada, exceto em alguns casos excepcionais.
Algumas vezes eu dividi uma sentença longa em duas mais curtas, por exemplo. A maior parte da pontuação foi indicada por 7. Nesses casos, apenas inserimos os hífens, os pontos e vírgulas e os parênteses como sugeridos por ele, deixando de lado as instruções a fim de evitar que o leitor se confundisse. Onde 7 indicou aspas, usamos aspas duplas. De outra forma, onde o significado parece perder aspas, aspas simples foram usadas. 7 também indicou que deveríamos sublinhar certas palavras. As sentenças de 7 são em geral longas, particularmente nas elocuções verbais, mas ele nunca se perde, nem perde contato com a síntese ou significado. Sempre que parecia existir uma dificuldade nesta área, nós verificávamos que a seção original e víamos que um erro havia sido cometido em algum ponto do caminho, no momento da transcrição. Observei isso particularmente porque já tentei ditar cartas a um gravador com pouco sucesso. Depois das primeiras sentenças, tive grande dificuldade para lembrar-me do que dissera ou de como me expressara. A prova tipográfica significou trabalhar principalmente com as notas de Rob, quando ele as tornou mais apresentáveis. Em alguns casos, incluímos materiais que não faziam parte do livro, quando isso parecia relevante. Lançava uma luz sobre o método de apresentação ou permitia uma visão maior do próprio set. Como as anotações de Rob também mostram, Seth começou a ditar o apêndice assim que terminou o livro. Foi um tanto divertido eu não ter percebido que Seth já havia iniciado o apêndice, pois passei vários dias pensando quem deveria cuidar disso. E se fosse Seth, quando começaria? Eis uma outra nota interessante nessa mesma linha. Eu faço 3 rascunhos de meu próprio trabalho e às vezes ainda fico insatisfeita. Este livro foi editado em seu esboço final. Seth também seguiu seu esquema muito mais fielmente do que eu jamais segui os meus, embora se tenha desviado dele em alguns casos, como é direito de todo autor. Daqui em diante, Seth fala por si mesmo. Jane Roberts, Elmira, Nova York, 27 de setembro de 1971. Fim da introdução.